Vamos mergulhar hoje numa história, uma guerra profética pela verdade. É um conflito cósmico, sabe? Algo que atravessa milênios e que, segundo a fonte, leva uma mensagem final para toda a humanidade. Olha só essa imagem. O grande dragão vermelho está pronto para atacar. É forte, né? Isso aqui já dá o tom de um drama assim de proporções celestiais. Mas, para a gente entender o que está acontecendo de verdade, primeiro a gente precisa decifrar os símbolos. A profecia fala muito por símbolos. Ok, então vamos lá. Como foi dito, a profecia bíblica é cheia de símbolos. E aqui a gente tem os personagens principais. A mulher é interpretada como a igreja fiel de Deus. O dragão, bom, esse representa Satanás. E o filho, aquele que nasceu para governar, é identificado como Jesus Cristo. Basicamente, são eles os protagonistas desse grande conflito. E o primeiro confronto, como é que termina? Com uma vitória importantíssima. A narrativa diz que, apesar de todas as tentativas de Satanás de usar o Império Romano para destruir Cristo, a missão dele foi um sucesso. A ascensão de Cristo ao céu, então, acaba frustrando completamente o plano inicial do dragão. Certo, e com o alvo principal fora de alcance, o que acontece? A ira do dragão se volta para um novo foco, a própria igreja. O texto descreve uma fase bem complicada, de comprometimento, de declínio. Um período que ficou conhecido como a Grande Apostasia. E o mais interessante é que essa queda, essa apostasia, não teria sido nenhuma surpresa, sabe? A fonte que a gente está analisando destaca que figuras centrais como Jesus, o apóstolo Paulo e João, todos eles já alertavam. Eles falavam sobre a vinda de falsos profetas, sobre um futuro afastamento da fé original. Já estava previsto. E a transformação descrita aqui foi profunda. Foi uma mudança drástica. Pensa só, o que começou com pureza de doutrina, com simplicidade, foi aos poucos dando lugar a compromissos com práticas pagãs, rituais super complexos e uma estrutura de poder que, no fim das contas, trocou a ideia de servir pela vontade de dominar, de governar. Essa apostasia toda é conectada a um período profético bem específico, 1260 anos. O marco inicial seria lá em 538 d.C., com a ascensão da autoridade papal. Esse período, que cobre boa parte da Idade Média, foi marcado pela perseguição de quem discordava do sistema dominante. E o fim? Bom, o fim acontece precisamente em 1798. É quando a Revolução Francesa, com a captura do Papa, quebra o poder político do papado. Uma ferida mortal, como diz o texto. Mas no meio dessa escuridão toda, nem tudo estava perdido. Surge um movimento poderoso para tentar restaurar as verdades que tinham se perdido, a Reforma Protestante. Só que, e aqui tem um ponto importante, a fonte descreve essa reforma como um passo vital, claro, mas um passo inacabado. Vamos ver o que isso quer dizer. Os reformadores, eles redescobriram doutrinas que são centrais, como a salvação pela fé, a Bíblia como única autoridade. Isso foi gigante. Só que a perspectiva que a fonte apresenta é que outras verdades, como, por exemplo, o sábado do sétimo dia ou a natureza da imortalidade, continuaram meio que obscuras. Não houve uma restauração completa de tudo. E aí chegamos num ponto crucial. Aquele impulso inicial da reforma, aquela energia toda, perdeu força. As gerações que vieram depois, em vez de continuar buscando novas verdades na Bíblia, acabaram focando mais em defender os dogmas dos primeiros reformadores. Então aquele movimento que começou cheio de vida acabou se tornando formal, estagnado, precisando ele mesmo de uma reforma. Ok, e tudo isso nos leva para a fase final dessa narrativa profética. Com o fim daquele período de 1260 anos e com a reforma meio que estagnada, a profecia aponta para o surgimento de um último grupo. Então, a pergunta que fica no ar é, se a reforma parou, quem ia continuar o trabalho? Quem levaria a tocha da verdade adiante? A resposta que a fonte apresenta é um grupo bem específico, chamado de o remanescente. E o que seria esse remanescente? O termo descreve, basicamente, os descendentes fiéis daquela mulher simbólica do começo. Esse grupo surgiria depois de 1798 e teria uma missão muito clara: continuar a obra da reforma. Ou seja, restaurar todas as verdades bíblicas e preparar o mundo para a volta de Cristo. Tá, mas como é que se identifica esse grupo? A descrição aponta para 3 características bem claras. Primeiro, eles guardam os mandamentos de Deus. Todos eles. Segundo, eles têm a fé de Jesus, uma fé que espelha a dele. E terceiro, eles têm o testemunho de Jesus,
que é explicado como sendo o espírito de profecia. E a missão desse remanescente não é ficar parado, não, de jeito nenhum. O livro do Apocalipse atribui a eles uma tarefa muito específica e urgente: proclamar uma mensagem final para o mundo todo, uma mensagem simbolizada por 3 anjos voando pelo céu. Vamos dar uma olhada em como isso se estrutura. A missão é dividida em 3 partes, 3 passos. Cada parte tem um foco bem específico, e elas são entregues em sequência, para o mundo inteiro, como se fosse um último chamado de Deus. A primeira mensagem é um chamado para voltar às origens, adorar a Deus como o Criador de tudo. E essa adoração está ligada a uma urgência, a ideia de que a hora do seu juízo chegou, um tipo de avaliação cósmica que, segundo a fonte, já teria começado. Isso inclui um chamado bem forte para restaurar a honra à lei de Deus, especialmente o mandamento do sábado. Depois vem a segunda mensagem, que anuncia: caiu Babilônia. Na linguagem da profecia, Babilônia é um símbolo para sistemas religiosos que estão confusos, apóstatas, que misturaram igreja com o poder do Estado. Então, a mensagem é um apelo bem direto para as pessoas sinceras saírem dessas estruturas que estão comprometidas. E por fim, a terceira mensagem. E essa contém o que a fonte diz ser a advertência mais séria de toda a Bíblia. É um aviso contra a adoração da besta e sua imagem, que representa um sistema de falsa adoração, um sistema que se opõe a Deus. Aceitar a marca da besta, nesse contexto, significa escolher ser leal a poderes humanos, em vez de ser leal a Deus, bem na crise final da Terra. E é com isso que a gente fica. Essa análise toda nos deixa com esse pensamento final. Toda essa sequência de eventos, de profecias, parece culminar numa escolha global, uma decisão que cada um precisa tomar. De um lado, a adoração ao Criador, baseada na palavra dele. Do outro, a submissão a sistemas de poder humanos. É um chamado que, dentro dessa narrativa, define o destino de todo mundo, bem antes da crise final. Fica aí a reflexão.